Salve Jesus, salve Maria Santíssima. O que nós vemos no mundo hoje é castigo de Deus ou é consequência do homem? Furacões, terremotos, violência, guerras. Será que isso já era previsto para acontecer? Ou é o ser humano que vai criando determinadas situações e agora nós estamos vivendo as consequências de tudo isso? Vamos entender um pouquinho mais no programa de hoje, no programa Madrugada com Deus. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Muita informação, muito conhecimento, a tecnologia usada como nunca antes foi usada na Terra. A facilidade de você conversar com pessoas de todos os cantos do mundo, em todos os idiomas, de todas as formas possíveis. Conexão, conectividade, e cada vez mais as pessoas estão distantes. Aqueles que estão mais perto de nós são aqueles que mais nós não conseguimos conversar. Uma mãe não conversa às vezes com o filho que está dentro do quarto, mas o filho conversa com uma pessoa do outro lado do mundo. O pai consegue falar com pessoas, às vezes, em todos os lugares, em todas as nações, fazendo negócios, trabalhando progresso da empresa, mas não consegue falar o idioma dos próprios filhos. E por que tudo isso ocorre? Será que realmente é uma coisa, digamos assim, prevista, fatídica? Será que é destino? Ou será que o ser humano começou a evoluir e não conseguiu perceber principalmente a sua responsabilidade moral, a sua responsabilidade espiritual? Os Espíritos vêm nos alertando já há muito tempo sobre tudo isso. Atingir o equilíbrio do material com o espiritual, da inteligência com o coração, do que realmente é bom para nós e o que é bom para todos. E alcançar o equilíbrio dessa balança é a busca infinita de todos nós. Nós estamos acompanhando as mensagens espirituais aqui da Casa de Maria e nós estamos vendo o que o mundo realmente está criando para si próprio. Agostinho de Hipona, por exemplo, um dos espíritos que se manifestam nessa casa durante os trabalhos, vem alertando bastante sobre a queima da erva verde. Você deixar os jovens, por exemplo, a Deus dará, uma geração super sensível, inteligente, mas que muitas vezes se perde por falta de orientação, falta de ajuda. Nós estamos vendo, por exemplo, o mundo questionar seus valores, questionar sua fé, questionar aquilo que realmente acredita e até mesmo a própria vida. A tecnologia levando pessoas, por exemplo, a desenvolverem tecidos humanos. Carne, por exemplo, sendo feita de forma processada por computadores. A genética criar, por exemplo, bebês artificiais. E tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, onde tem gente passando fome e onde tem gente vivendo a miséria do mundo. Se nós não entendermos tudo isso como que funciona, dificilmente conseguiremos viver a verdadeira paz ensinada por Jesus. Hoje nós traremos para você a mensagem do nosso irmão Agostinho de Hipona e nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Hoje, programa Madrugada com Deus, nessa segunda-feira, traz a você mais uma forma de abrir a sua mente para os conhecimentos espirituais e entender como eles são importantes para todos nós. Tá bom? Um bom dia para você, que Deus abençoe mais uma vez a nossa vida, a nossa caminhada e vamos juntos, através da nossa prece, pedir a inspiração de Deus para cada um de nós. Então eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, de todos os cantos do mundo, para que juntos possamos orar e pedir a Deus a sua infinita proteção. E rogamos sempre, rogando ao nosso anjo da guarda, rogando à nossa Mãe Santíssima, rogando a Jesus que guie os nossos passos, que abra os nossos olhos,
que nos dê discernimento. Pedimos nessa prece por todos que nesse instante estão em nossos pensamentos e que a luz do Cristo permeie a vida, a alma e a caminhada de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tens ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Iniciar o dia com uma prece é o básico para a gente alcançar o equilíbrio de nossas vidas. Ouvir mensagens como a que vamos ouvir agora é o que faz a gente entender em que mundo a gente está. Por que é importante a gente estar atento, a gente agir de forma ponderada, equilibrada, e a gente nunca tomar decisão sem saber exatamente o rumo que nós queremos tomar. Ouça agora com atenção a mensagem do nosso irmão Agostinho de Hipona, que fala justamente sobre o planeta respondendo às nossas ações, as ações que nós criamos para nós mesmos. Vamos ouvir através da mediunidade de Gilberto Rissato a mensagem do nosso irmão Agostinho de Hipona. A curiosidade é a arma daqueles que não se importam com ninguém a não ser eles mesmos. O mundo está tomando uma definição. O joio está sendo separado do trigo, o trigo do joio. E essa separação está em andamento desde há mais tempo que vós estáis pensando neste momento. Do quanto mais das figuras geológicas anunciadas anteriormente, do qual os irmãos fazem pesquisas via internet, porque é mais cômodo do que buscar estudos seguros geológicos do planeta, a respeito do movimento das placas tectônicas, que incidirão em todas as regiões planetárias, desde o continente americano ao asiático, leste-oeste, norte e sul. Mesmo havendo abalos, os manipuladores de informação não conseguem observar o que ocorre no fundo dos oceanos. Mesmo tendo meios para verificarem e comprovarem que as placas tectônicas estão se movimentando gradativamente, dia após dia. Como fora anunciado anteriormente, as águas buscarão os espaços tomados
pela engenharia dos seres humanos. Em todos os lugares. Reafirmamos, porque observamos o planeta na sua conjuntura atual e na performance que o mesmo terá daqui a algumas décadas. E muitos parecem respirar aliviados quando egoisticamente pensam que daqui a algumas décadas estarão desencarnados. Esse é o sentimento do egoísta, que é incapaz de pensar nos seus próprios entes queridos. A análise sistêmica deve ser continuada. A análise contemporânea deve ser analisada. A mesma coisa em relação à análise atmosférica do planeta. A análise frequencial atmosférica do planeta. Observem que os pássaros não habitam mais as grandes cidades. E suas rotas migratórias mudaram devido à interferência não planejada do egoísmo do ser humano, que utiliza-se de futilidades dessas frequências nos aparelhos que os mesmos têm. O mundo começa a despertar diante de um brusco movimento ocorrido, que ocorrerá diante do Pacífico Sul, que movimentarão as massas aquosas rumo aos continentes. Mesmo assim, blasfemarão, mas não observarão os fatos sequenciais anunciados. Enquanto que a Terra promove as fissuras em seus continentes, dentro de uma análise prática, observada por sismógrafos, em todos os lugares do planeta, aonde incide uma energia mais poderosa do que tudo que o ser humano tenha criado. É muito interessante a mensagem do irmão Agostinho de Hipona, porque ela reabre uma discussão antiga do que o ser humano realmente é capaz de fazer em benefício próprio. Nós já vimos reis, por exemplo, ou reinados acabarem com nações. Nós já vemos pessoas sendo colocadas à fogueira, ou até mesmo sendo dizimadas por interesses e por vaidades humanas. Agora nós estamos vendo o ser humano, por exemplo, brincar com as informações, com a verdade, manipular ideias, manipular mentes e também manipular a própria natureza.
Nós sabemos que muitos testes balísticos e atômicos são feitos nos oceanos, são feitos em ilhas, por exemplo, isoladas. E será que isso não tem alguma consequência? Será que você fazer um teste com essas armas avançadíssimas que agora estão aparecendo não cria também alterações na própria natureza? Não sei se vocês se lembram de uma pesquisa que foi feita logo quando iniciou-se os estudos com a tecnologia 5G. Começaram, por exemplo, em algumas nações, a aplicar essas ondas para poder receber as informações mais rápido, e os pássaros ficavam desorientados. Aves, por exemplo, migratórias, caíam do céu. Você já reparou, por exemplo, que nas grandes cidades, hoje você vê poucas aves? São Paulo, por exemplo, era uma cidade que tinha muitos pardais, muitos canários da terra. Você não vê mais isso. Você vê, por exemplo, algumas cidades que antes tinham uma beleza muito grande de bem-te-vis, não é? De pássaros pretos e de tantos outros canários, e hoje sumiu. A gente sabe que essas ondas, elas interferem diretamente no sentido de direção dos animais. Você vê, por exemplo, baleias em grande quantidade que acabam perdendo a direção e se enroscando nas praias. Golfinhos também, tartarugas, tubarões. E será que é por acaso? Não. Atualmente, os países como China, como Estados Unidos, como França, Inglaterra, estão buscando minerais preciosos, ou que a gente chama de minerais raros. Sabe aonde? Nas profundezas dos oceanos. Estão indo, por exemplo, em lugares que antes o homem não chegava, e lá estão fazendo mineração. Como faziam, por exemplo, aqui na Serra Pelada, no Brasil, buscando ouro, né? Eles estão agora minerando esses minerais raros nessas regiões. A China é um dos lugares onde mais tem minerais raros no mundo. O Brasil está entre os maiores. As costas oceânicas hoje estão sendo invadidas por muita gente em busca desses metais raros que vão ser utilizados em grandes escalas daqui para frente. E eu pergunto, a custo de quê? Para, por exemplo, minerar o ouro, o homem usa o mercúrio e com isso polui rios, polui populações inteiras, não é? O homem, por exemplo, para ele poder encontrar minerais, ele destrói matas para poder usar da própria madeira, ele acaba com florestas. E até quando o ser humano vai agir assim? Até quando nós vamos agir em desequilíbrio para poder se beneficiar de algo que pode ser feito de forma diferente? O que nosso irmão Agostinho vem alertar a cada um de nós é que a gente não pode ficar sem o progresso. Nós buscamos o progresso, mas devemos também buscar o equilíbrio do meio em que nós vivemos. Se nós tirarmos o chão, nós vamos pisar aonde? Se acabarmos com o ar, vamos respirar o quê? Se poluirmos as águas, vamos beber o quê? E assim por diante. Então, atingir o equilíbrio é o básico que cada um de nós precisa para que a nossa vida encontre-se cada vez melhor. Tá bom? E dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, nas perguntas e respostas, vamos ver hoje a pergunta 87, que diz assim: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscritas no espaço? Ou seja, quando a gente desencarna, a gente vai tudo para um lugar só? Tem um lugar específico? A resposta no Livro dos Espíritos, a pergunta 87 diz assim: não. Os espíritos estão por toda parte, ocupam o espaço e convivem conosco constantemente, influenciando o ambiente conforme a sua sintonia. Ou seja, eles não estão lá longe,
Eles estão aqui, ó, à nossa volta, não é? Eles não estão distantes num lugar específico, eles estão em todos os lugares. Por isso que Saulo dizia assim: nós somos cercados por uma multidão de seres invisíveis, não é? E por isso que, desde os primórdios, o ser humano está tentando entender o que é a vida e o que há depois dela, porque ele tem contatos diretos com quem já partiu. Um avô, uma avó, um ente querido, um arrepio que às vezes nos dá de repente, uma ideia que vem à nossa mente, ou até mesmo o próprio espírito que se manifesta, seja visivelmente ou seja na nossa mente, não é? Então, nessa resposta trazida pelos próprios espíritos, mostram que os espíritos não estão distantes. Eles podem ter regiões no mundo espiritual, como bairros, cidades, né? Lembra do livro Nosso Lar, por exemplo? Uma cidade no mundo espiritual, mas eles estão também intercambiando os dois mundos, onde eles podem muitas vezes estar aqui na nossa casa, como também visitar em outros lugares. Tá bom? E tocando novamente esse assunto do que o homem hoje é capaz de fazer com esse avanço gigante da tecnologia, nós vamos ouvir agora nosso irmão Gilberto Rissato, que cita muitas vezes esses avanços, por exemplo, da genética, a genética dos úteros mecânicos que estão sendo feitos. Inclusive agora, essa semana, saiu uma matéria falando das barrigas de aluguel, onde você, com $13 mil, você conseguiria alugar uma barriga para um neném que estaria sendo criado artificialmente, geneticamente modificado. Uma criança perfeita, uma criança sem problemas de pele, sem problemas de órgãos, uma criança que foi preparada artificialmente para você. Será que isso é bom? Será que isso fere as leis de Deus? Será que o homem está indo um pouco mais do que realmente ele pode ir, como a Atlântida fez também? Então vamos ouvir agora a mensagem, a palavra do nosso irmão Gilberto Rissato, falando desses avanços que o homem está buscando. No ano das águas, as decorrentes informações sobre as manipulações genéticas se intensificarão dentre os meios já ali estudados e programados diante da genética experimental, diante dos úteros científicos ali criados, a fim de provocar uma neutralidade do sexo existente dominante no planeta. São os seres da ciência, da antiga alquimia, que vêm querer criar uma nova espécie a fim de neutralizar o sentido materno e toda a paternidade ali gerada, criando por meios de fusões energéticas corpos que podem ser animados através de fatores energéticos que impulsionam reações. Assim, reações que são manipuladas pela ciência dentro do córtex cerebral, mas sem haver um comando central, o espírito, ali onde eles tentam manipular a essência da vida através das experiências que os irmãos receberão em seus canais, informações advindas do mundo inteiro. Realmente o ser humano precisa de equilíbrio. Uma vez eu ouvi que atingir o equilíbrio era a meta suprema do nosso espírito. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, nem tanto a matéria, nem tanto ao espírito, mas o bom senso. In medio virtus, dizia o provérbio latim, não é? A virtude está no meio. Quando a gente entender isso realmente, nós vamos evoluir sem destruir.
Nós vamos amar da forma correta, sem ser excessivos, principalmente quando a gente quer dizer sim a tudo. Nós vamos trazer a tecnologia do mesmo jeito que ela é utilizada nos planetas mais felizes, onde os espíritos que estão mais evoluídos do que nós utilizam aeróbus sem poluir o planeta, utilizam de aparelhos para cirurgias espirituais não sendo mais invasivos no corpo físico, utilizam de equipamentos que fazem uma avaliação 100% do nosso organismo, corrigindo imediatamente todas as imperfeições, todas as disfunções, utilizando da tecnologia para poder se comunicar intramundos e extramundos. Olha que interessante. Atingir o equilíbrio para que o homem e a natureza vivam em paz, onde tudo possa ser criado e desenvolvido com harmonia. E através desse conhecimento, possamos também voltar a outros planetas que ainda não atingiram o discernimento e ajudá-los a se corrigir. Olha quanta coisa a gente aprende estudando sobre mediunidade e espiritualidade. No início do dia de hoje, no programa Madrugada com Deus, eu quero deixar para você aqui a chance de poder buscar mais informações. Fique atento ao que está acontecendo no mundo, aos interesses materiais. Hoje o ser humano quer de tudo quanto é jeito controle. Quer tirar o dinheiro da mão das pessoas para que as pessoas fiquem ali, digamos, subjugadas à vontade de grupos. Querem tirar a condição do ser humano de aprender a autocura para que o ser humano passe a vida inteira dependente da cura que pode ser simplesmente improvisada. Quer tirar a liberdade por achar que o homem não tem capacidade de pensar, não tem capacidade de decidir, então eles querem decidir por você. Querem tirar o conhecimento de Deus e até apagar o nome de Deus, para quem acha que isso pode ser subversivo, pode atrapalhar, pode fazer com que você questione e não aceite regras. Mas espera aí. Quanto mais sei que nada sei, já dizia Sócrates, não é? Então, quanto mais sei, mais eu vou questionar, mais eu vou querer entender mais, e mais a minha cabeça vai se abrir para conhecimentos ainda mais elevados. Aprenda todos os dias com essa casa. Ajude essa casa, inclusive as campanhas que estamos fazendo, para que você nos ajude com esses tijolos, ajude com os alimentos, ajude com a sua doação a despertar mais e mais pessoas dessa cegueira espiritual a qual elas vivem. Tá bom? Faça parte. Ajude esse trabalho a ajudar aqueles que realmente precisam. Mais uma vez agradeço a sua participação, agradeço o seu carinho, a sua ajuda e que esse dia seja muito, muito abençoado. Tá bom? Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. E salve Jesus, anjo bom. Salve Maria Santíssima.